Estamos baseando nossas mensagens no livro Deus na Era Secular, de Timothy Keller, e estamos tratando de forma muito prática a apologética cristã. Essa noite a gente vai falar sobre o problema da identidade. Na semana passada falamos sobre o problema do secularismo, sobre como a sociedade coloca Deus no escanteio. E a pergunta que surge hoje, ao falar sobre identidade, é: quem é você? Quem é você? Esse é o título da mensagem de hoje. E eu já vou pedir que vocês deixem aberto as Bíblias de vocês em Mateus, no capítulo 22. Pessoal, vocês sabem já, estão cansados de saber que eu sou apaixonado por filmes. E um dos filmes mais fantásticos que já assisti chama-se O Show de Truman. O Show de Truman é um filme da década de 90, uma comédia dramática que fala sobre um personagem, Truman Burbank, que vive em um reality show que passa 24 horas por dia. Só que o estranho nesse filme é que ele não sabe que ele está vivendo assim. Para ele aquilo é uma vida normal, uma vida cotidiana, simples. Mas todas as pessoas do mundo inteiro estão vendo aquilo que ele faz o tempo inteiro. A cidade que ele vive é um estúdio. As pessoas que ele conhece são todas atores. É uma farsa, tudo uma mentira. Ele está vivendo a vida mais enganosa de todas. E além disso, desde pequeno, quando ele começou a representar o personagem principal desse reality show, ele foi moldado, a sua vida toda foi controlada. Uma emissora de TV diz quem ele é. O público que o assiste diz quem ele é. As pessoas lá fora, o diretor. Mas ele mesmo não sabe ainda quem ele é. Apenas um produto do show business. E tanto no cinema quanto na nossa realidade, a formação da identidade, ela é uma grande questão para todos nós. Afinal de contas, ela não é só necessária, como ela é natural. Todos nós somos seres não só conscientes, mas seres de autoconsciência. Nós temos consciência de nós mesmos. Em algum momento, a seguinte pergunta vai surgir, você terá que responder: quem afinal é você? Quem afinal é você? E algumas pessoas, elas se identificam por aquilo que os seus pais são, ou os seus pais dizem, ou por aquilo que a sociedade diz, ou por aquilo que a classe em que ela vive diz, ou por aquilo que a seita, ou a organização, ou a religião que ela faz parte diz que ela é. Isso é conhecido pela filosofia cristã como autorreferência, a referência do outro. É o outro, são terceiros que dizem quem eu sou. Outras pessoas cansadas de viver assim, elas começam então a buscar identidade em si mesmas. É o conhecido como autorreferência ou ego-referência. Sou eu quem digo quem eu sou. São os meus desejos, é o meu instinto, são os meus sonhos, as realizações que eu quero ter. É isso que dita a minha identidade. É isso que me dá significado. E na época de Jesus não era diferente. Já naquela época o problema da identidade, ou o conflito da referência já existia. E é o que nós vamos descobrir ao ler esse texto. Eu só queria orar mais uma vez com vocês antes. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor, queremos ouvir Tua palavra essa noite. Queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Porque nós nos encontramos perdidos. Por vezes não sabemos responder essa pergunta, mas sabemos que o Senhor pode. E te pedimos que faça isso essa noite. Toque no meu coração e no coração dos meus irmãos. Porque nós precisamos, necessitamos te ouvir. E só estamos aqui para isso, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto, Mateus 22. A gente vai ler a partir do verso 15. E fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar ao texto algumas vezes nessa noite, tá bom?
Verso 15 e verso 16 diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos. Vamos parar aí. Naquele tempo de Jesus, ali naquela região onde ele vivia, haviam várias facções, grupos, seitas. A gente vê aqui no texto basicamente duas delas. Alguns desses grupos eles eram apoiadores da religião judaica. Outros desses grupos eram apoiadores do Império Romano. Aqui nós temos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles faziam parte desse grupo muito popular, um grupo das grandes massas. Eles eram aqueles que liam a lei, ensinavam a lei, estavam o tempo todo preocupados em praticar a lei nos seus pormenores. Eles eram muito religiosos e, além disso, eram anti-romanos. Eles não concordavam com o Império de Roma sobrepujando o povo judeu. Mas ainda assim, eles eram contrários a qualquer tipo de violência. Então eles viviam debaixo daquele governo em paz, apesar de não concordar com ele. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, os fariseus, eles eram como os pastores tradicionais e conservadores são hoje em dia. Muito preocupados com a lei, com a leitura da palavra, com a aplicação dela em qualquer coisa. A gente tem um outro grupo, que é o grupo dos herodianos aqui. Os herodianos, eles eram os apoiadores do reinado de Herodes e da amizade de Herodes com o imperador, totalmente favoráveis ao poder político de Roma. Eles eram como os políticos de hoje em dia, estavam atrás de poder, eram definidos por poder. É aquela história, o time que estiver ganhando, eu estou com eles. Esses eram os herodianos. E nessa pequena descrição que eu fiz, vocês já podem notar que eles não têm nada a ver. Fariseus e herodianos não concordam em basicamente nada. Alguns deles são religiosos, outros deles são totalmente mundanos. Alguns estão muito preocupados com a sinagoga, com o culto ao Senhor. Os outros estão preocupados com o cotidiano de suas imoralidades, com a conservação do poder político. E é esse o contexto dessa história, dessa passagem aqui, que nós lemos. Mas a pergunta que surge é, se eles não têm nada a ver, se eles não são aliados de forma nenhuma, por que eles estão juntos? E a resposta é muito simples. Diante da promoção, da pregação do Evangelho genuíno, diante de Jesus, tanto os herodianos, mundanos, quanto os fariseus, religiosos e espirituais, se unem, porque odeiam mais a causa do Evangelho, porque odeiam mais esse Jesus que está ali pregando a salvação e a redenção, do que odeiam uns os outros, uns aos outros. Então eles se unem e vão até Jesus planejar uma armadilha contra ele, colocá-lo em uma armadilha, enredá-lo, é o que o texto diz. E a pergunta que eu faço para você é: quantas vezes nós também não fazemos aliança com os herodianos do nosso tempo? Porque você já deve ter se perguntado alguma vez, afinal de contas, por que você é tão bem recebido pelos descrentes? Por que os ímpios gostam tanto da sua presença? Por que você ainda não está sofrendo por Jesus? Por que você tem tantas e tantas e tantas amizades que odeiam a Deus? A resposta é: você está fazendo aliança com os herodianos do nosso tempo. Na sua universidade, no seu trabalho. Afinal, que tipo de Deus é o Deus que você tem pregado? Quem é o Jesus que você tem apresentado às pessoas? É um Jesus paz e amor? É um Deus bom velhinho que não se preocupa com o pecado?
e que ama a todos de forma indistinta? Ou é um Deus que no último dia trará juízo a todo rebelde que não se arrepender do seu pecado? Você está fazendo aliança. Enquanto o evangelho genuíno tem sido deixado de lado, você tem se abraçado com alguma coisa mais fofa, alguma coisa mais tragável, algo que o mundo aceite melhor para que você possa conviver nesses dias. Isso é aliança. Esses homens aqui, os fariseus, eles seguiam a lei à risca e se orgulhavam disso. Mas no momento que foi oportuno para eles, eles se uniram a pessoas que não estavam nem aí para Deus. A gente não tem feito isso. Esse é o momento, meus irmãos, que a nossa identidade se embaça. Que aquilo que nós dizemos ser é posto em dúvida, em xeque. Esse é o momento que aquilo que nossa religião diz que nós somos é colocado em xeque também. Porque é quando o calo aperta. É quando o nosso bem-estar está em jogo. Como esses homens aqui. O evangelho de Jesus importunava demais a religião judaica. Os mestres da lei, eles estavam sendo interrompidos no seu ensino, porque as pessoas paravam de segui-los para seguir Jesus. E eles, muito preocupados então com a sua fama, com a aceitação das pessoas por eles, se uniram aos herodianos. E o que essa união causa? Olha o que o texto diz, verso 16, segunda parte do verso 16. E disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Esses grupos chegam a Jesus com bastante bajulação, muitos elogios, e isso já nos soa muito estranho. A questão é que eles o estão chamando de mestre. Essa palavra ela tem real sentido de professor, aquele que ensina, aquele que tem autoridade. Ou seja, eles estão apelando para o lado de Jesus, conhecedor da lei, que ensina a lei. Eles levantam essa questão e o chamam assim, e tramam todo esse elogio, essa boa conversa, para que ele seja obrigado a responder. Afinal de contas, um professor ele deve explicação àqueles que o ouvem. Eles fazem isso, mas eles não sabem que estão totalmente certos, corretos em cada palavra que eles dizem. Eles falam que Jesus não se deixa influenciar por ninguém e não se prende à aparência de ninguém. De fato, Jesus ele não se prende à aparência de ninguém. De fato, Jesus ele não é influenciado por ninguém. De fato, Jesus não se deixa enganar por ninguém e nem por esses homens. Se eles tivessem real consciência disso, se eles estivessem entendendo o que eles mesmos diziam, eles não estariam aqui. Porque Jesus está vendo quem eles são. A bajulação, os elogios, o bom tratamento não engana Jesus. Eles estão sem máscaras, eles estão despidos, assim como eu e você. Eu e você, nós estamos nus diante de Deus, como Adão no Éden. Não há nada que nos esconda do Senhor. E isso é muito importante, porque algumas pessoas, se não todos nós, temos o costume de, ao sair de nossas casas, colocar alguma máscara em nossos rostos. Não é assim que nós fazemos? Como esses homens aqui, enchemos o nosso vocabulário com palavras difíceis e religiosas. Nós falamos graça e paz, nós damos bênção ao irmão. Mas isso tudo é máscara. Puro farisaísmo. E a questão é, meu irmão, que eu posso me enganar
com a máscara que você usa essa noite. Eu posso me enganar com essa identidade que você diz ter. Eu posso me enganar com as suas palavras, o seu bom diálogo, as canções que você ama, os grandes hinos, os versículos decorados. Eu me engano. As pessoas aqui podem se enganar, mas Deus não se engana. Deus não se engana, porque Ele não se prende à aparência de ninguém. O texto de 1 Samuel 16, no verso 7, fala sobre isso. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, quer um conselho? Desista de tentar manter a aparência. Desista de tentar manter uma postura religiosa. Meu irmão, você sabe que não tem. Você, como eu, é um pecador. Você pode se vestir da melhor roupagem. Você pode vir com muitas joias, ou com o perfume mais cheiroso que você tiver. Diante de Deus, você está despido. Nada pode enganá-lo. Então pare de tentar preservar essa máscara, de tentar mostrar que é o que você não é. Nós pecadores aqui, ao vermos os nossos irmãos com suas melhores roupas, com sua melhor aparência, com o cabelo bem penteado, todo cheiroso, nós ainda assim rejeitamos eles, porque não adianta. A verdade é essa. No meio de homens, você pode colocar a máscara mais bonita que for, não adianta. Em algum momento você vai sofrer rejeição até aqui dentro. As pessoas, algumas vezes, não vão gostar de você. E pare de procurar por isso. Pare de procurar por aceitação, aqui dentro, lá fora. Essa busca por aceitação vai te fazer aliança de novo com o Herodiano. Ou vai te fazer se encher com essa bajulação diabólica. Para de buscar isso. Porque no final das contas, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus bendito vê você sem máscara nenhuma e ainda assim te ama. Ele vê você sem nenhum fingimento. Ele vê você no escuro do seu quarto, quando você está sozinho, sem mais ninguém para aprovar o que você faz. Ele vê você nesse momento e Ele ama você. E o texto continua. Depois de tamanha bajulação, depois de tamanho fingimento, eles por fim chegam à sua grande questão. Verso 17. Dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Percebam aqui que a pergunta desses homens ela é teológica. Eles não estão preocupados com a economia de Israel. Eles não estão preocupados com a boa política daquela região. Não. A pergunta é exclusivamente teológica. É certo? É lícito? Se é pecado ou não é? Eles estão perguntando ao mestre que ensina os caminhos do Senhor. Ou seja, conforme a lei. E Jesus deveria responder aquilo que nós, que seguimos a lei, devemos fazer diante dessa pergunta. É certo ou não? É uma pergunta muito capciosa, você pode perceber. Porque eles não perguntam apenas a opinião de Jesus, mas eles perguntam objetivamente, sim ou não. É ou não é? E afinal de contas, o que está acontecendo? De um lado você tem os fariseus, que não concordavam com a cobrança de impostos. Achavam isso um abuso de poder, achavam isso opressor. Apesar de pagarem, porque eles eram pacíficos, eles não concordavam teologicamente com isso. Do outro lado você tinha os herodianos que concordavam, que apoiavam essa cobrança, que se beneficiavam com ela. Então se Jesus dissesse é lícito, ele estaria indo contra os fariseus e perdendo o apoio da população, da grande massa que o ouvia. O povo não queria saber
ter conhecimento de que o imposto era devido de fato, que ele deveria ser cobrado e que as pessoas deveriam pagá-lo. O povo estava preocupado com libertação, e quando ouviram falar do Messias, eles imaginavam essa libertação, inclusive econômica. Então, se Jesus dissesse é lícito, ele seria odiado pelas multidões. Mas se ele dissesse assim, não é lícito, com os herodianos ali, como testemunha, ele seria considerado um traidor do império. Ele poderia ser preso, julgado, condenado por traição. Afinal de contas, ele estaria sendo um rebelde, ele estaria indo contra o poder do Estado ali. Mas Jesus, ele não se prende a essas respostas rasas. Ele não é reducionista. Ele já vai responder de uma forma muito profunda. Mas antes, perceba como esses homens estão sendo aqui superficiais. E às vezes é como a gente é. Às vezes é essa a nossa identidade. Um sistema de regras. Um é ou não é gospel. Como esses homens aqui estão fazendo, às vezes nós nos dirigimos, vivemos, nos identificamos com certos e errados. A vida cristã para alguns passa a ser apenas isso. Apenas o faça ou não faça. Apenas os limites legais e teológicos da vida com Deus. Esses homens estão perdidos nessas regrinhas. E às vezes nós também estamos. Eles que criavam essa identidade ao redor do texto sagrado, da lei mosaica, estavam tão distantes de Deus quanto aqueles que nem se preocupavam com a leitura da palavra. E pode ser assim com algum de nós também. Às vezes nós estamos tão preocupados com as discussões teológicas, nós estamos tão preocupados com soteriologia, escatologia e todas as logias, que nós perdemos o foco de um relacionamento genuíno com Deus. Essas pessoas aqui diziam conhecer Deus, mas não reconheceram seu próprio Filho. Como vemos na primeira carta de João, aquele que diz que crê em Deus, crê também no Filho. Mas eles não criam, eles não viam, eles não enxergavam, eles não acreditavam. Estava diante deles o próprio Filho de Deus. E eles ainda assim só se preocupavam em enredá-lo, em levá-lo a armadilhas, em condená-lo e em crucificá-lo. Então cuidado, se essa sua vida de regras está te levando para longe do Senhor. Cuidado se suas preocupações teológicas estão te distanciando de Deus. Cuidado, porque isso não é vida cristã. Vida cristã não é ou não é. E a identidade do cristão não é medida pela moralidade. E Jesus aparece agora de forma ativa nessa história. O Santo de Israel, o Filho de Deus, vai falar. Olha o verso 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhes mostraram um denário. Vamos parar aí. Meus irmãos, como eu disse, diante de Jesus toda máscara cai. E aqueles que acreditavam ser bons religiosos, os outros que acreditavam ser bons cidadãos, participantes da vida política de Roma, na verdade não passavam de hipócritas. É assim que Jesus se dirige a eles. E ele, apesar de estar dentro de uma armadilha proposta por esses hipócritas, apesar de não dever a eles nada,
Jesus ainda assim se propõe a responder. Eles não ouvirão um sim ou um não como eles queriam. Eles ouvirão algo muito maior, mais profundo. Algo que nem sequer eles podiam imaginar até então. E Jesus pede um denário. O que é um denário? É uma moeda romana, a moeda que era usada para pagar um imposto. E de um lado dela havia o rosto de César desenhado, com a inscrição: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E do outro lado, a inscrição: Sumo sacerdote. Esse era o denário. Mas perceba aqui uma coisa no texto. Jesus, ele jamais iria aprovar essas inscrições. Jesus jamais concordaria com o que está escrito ali. Ele não concorda com isso. A figura de um homem com inscrições que o faziam parecer divino ou semidivino e colocavam esse homem na posição de sumo sacerdote é um pecado, uma ofensa a Deus. O que deveria estar escrito em moeda qualquer que fosse, sem rosto algum, era Jesus, Filho de Deus, o nosso eterno sumo sacerdote. Essa é a inscrição verdadeira, essa é a inscrição genuína. Então, ao pedir aquela moeda, Jesus não está concordando com o que está ali. Mas por outro lado, ele usa essa mesma moeda, o denário, para apontar para a imagem de César. E, em última instância, apontar para a imagem do próprio Deus e para a autoridade do próprio Deus. Olha o verso 20 e o verso 21. E ele lhes perguntou: de quem é a imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Meu irmão, presta atenção, esse é o ponto alto da resposta de Jesus. Esse é o ápice desse texto. Jesus usa a palavra imagem. Essa palavra do grego eikon, não por coincidência, é a equivalente ao termo usado em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso é o que na teologia sistemática nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. Essa é a palavra aqui. Ele não está nos ensinando apenas, portanto, sobre a nossa postura, as nossas atitudes diante do Estado, mas ele está também nos ensinando sobre a nossa identidade em relação a Deus e a nossa submissão a Deus. Em outras palavras, não é Tibério César, filho de Augusto, o divino, mas César, imagem, eikon, de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. César podia se afirmar como semideus, como poder absoluto daquela época, como filho do divino. Ele podia se autoafirmar como fosse. Ele era imagem de Deus, criação do Senhor. Ele podia viver num mundo pagão, ser regido por leis imorais, por leis pagãs. Roma podia ditar o que César era, mas ainda assim isso não se referia à sua verdadeira identidade. César é a imagem de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. De quem é essa imagem? É de César. Mas em última instância, César é imagem do próprio Deus. A autorreferência, a referência de mim mesmo, a egorreferência não é a solução. Não conseguimos determinar a nossa verdadeira identidade com aquilo que é interno a nós, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias paixões e sonhos. Não podemos também descobrir quem nós somos verdadeiramente quando deixamos que o outro diga isso. Quando nossa cultura, nossa sociedade, nossa família diga quem nós somos. A autorreferência também é um grande problema e nunca solucionará o problema da identidade. E é aqui que surge, diante desse texto, um terceiro e, na verdade, um único caminho, que é a teorreferência. Ou, em outras palavras, a referência de Deus. Porque é Deus quem diz quem nós somos. A moeda carrega o símbolo de César, a inscrição de César.
mas César carrega a imagem de Deus e a inscrição do Criador. E você pode perguntar assim, tudo bem, eu já entendi. Quem diz minha identidade é Deus, mas como eu tomo posse dessa identidade? Como eu a conheço de fato? Como eu a vivo? E deixe-me dar uma ilustração. Pense num carro nesse momento. Um bom carro. Uma BMW, muito bonita, lançamento do ano. Acabou de sair da concessionária. E você ganhou esse carro de presente. Uma coisa boa. Esse carro é levado até a sua casa, colocado na sua garagem. E você, com muita alegria, entra naquele carro, senta naquele banco de couro confortável. E antes que possa se admirar mais, você fica confuso. Olha para o painel, cheio de botões. Não tem câmbio, não tem chave de ignição. Está tudo apagado, eu não sei mexer aqui. Eu não entendo, eu não sei como dirigir esse carro. Você fica confuso. E depois de horas tentando compreendê-lo, tentando ligá-lo, fazer alguma coisa, você não consegue. Insatisfeito, liga para a concessionária e diz, eu quero devolver esse carro. Eu não sei usá-lo. Ao que o atendente responde, o manual está no porta-luvas. O manual está no porta-luvas. É só ler que você vai entender. É só buscar as informações corretas que você vai conseguir usá-lo, que você vai conseguir ligá-lo e dirigi-lo. E então o carro, ele exercerá a sua função principal, que é andar. Porque até então, enquanto ele está lá na sua garagem, enquanto ele está desligado, enquanto ele está parado, ele não é aquilo que ele realmente foi criado para ser. Ele não faz aquilo que ele deveria fazer. É só um objeto imóvel. Mas quando você aprende a usá-lo, aí sim, o carro se torna de fato um carro. Pé na estrada, fazendo inveja a todo mundo. E com a gente é a mesma coisa. Às vezes a gente quer dirigir os nossos passos, tomar decisões, ignorando o manual. Está aqui o que a gente tem que fazer. Está aqui, é só ler e seguir. Mas a gente não faz. E enquanto não fazemos isso, não seremos nunca aquilo que nós fomos feitos para ser. Nos perderemos nas mais conflituosas lutas de identidade. Seremos sempre confusos quanto às nossas referências. E é dessa necessidade de buscar o manual que vem as últimas palavras de Jesus aqui nesse texto. Verso 21 e 22. Então ele lhes disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. A resposta de Jesus ela é um pouco mais completa. Ela ultrapassa um pouco aquilo que eles perguntaram antes. Aquilo que eles queriam saber. Jesus vai além. Seus opositores questionaram o que eles deveriam dar a César. Se eles deveriam pagar um imposto ou não a César. Jesus propõe que eles também tenham que dar a Deus. E a palavra deem aqui, no grego, ela tem o sentido de devolver, pagar o que é devido, aquilo que é daquele que nós pagamos. Ou seja, vocês vão pagar um imposto a César porque pertence a César. Vocês vão dar o denário a César porque é dele. Mas também deem a Deus o que é de Deus. Mas afinal de contas, o que é de Deus? A gente sabe que de César é o imposto. A gente sabe que aqui no texto de César é o denário. É isso que nós devemos dar a ele. Mas o que é de Deus? E aí tem uma música que eu gosto muito, da banda Livres para Adorar, que responde essa questão de uma forma bem simples. Diz assim: nada em troca pela vida eu tenho para te dar, então me dou. Me dou.
E de fato nós não temos moeda nenhuma que podemos dar a Deus para pagar o que lhe é devido. Não temos. Não há ouro ou prata no mundo que nos permita fazer isso. Não temos o que dar a Ele a não ser o que diz Timothy Keller no seu livro Deus na Era Secular, nos humilhando perante Ele, abrindo mão do direito à autodeterminação e seguindo a Cristo. Ou, se você preferir, nas palavras do próprio Jesus, em Mateus 10:39, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim irá achá-la. Esses homens, obviamente, se surpreenderam, e ouvindo isso, vendo que sua armadilha não tinha obtido sucesso, eles vão embora. E por que eles vão embora? Como o comentarista Miroslav Volf diz no livro Exclusão e Inclusão, ninguém consegue permanecer na presença do Deus do Messias crucificado por muito tempo, sem transpor a si mesmo da esfera da inocência arrogante para a esfera da pecaminosidade. Ou seja, ninguém consegue, diante de Jesus, permanecer se sentindo, se achando inocente. Muito pelo contrário, quando você está diante de Jesus, você vê quem você é: pecador, miserável, necessitado. E quando eles viram isso, eles foram embora. Foi demais para eles. As máscaras caíram no chão. Um espelho foi colocado diante desses homens. Eles se assustaram. Talvez você se assuste, porque a verdade é que diante de Jesus, o fariseu piedoso, o herodiano poderoso, o apóstolo Pedro o corajoso, o Ian humilde, o Rafael santo, o Antônio sem defeitos, o Renan sem pecado, não existe. Diante de Jesus isso não existe. Não adianta. Podemos nos esforçar ao máximo para manter qualquer imagem, mas diante de Jesus a gente perde ela. Ele não ratifica a nossa imagem, como diz o comentarista, nossa autoimagem, nem a opinião que temos de nós mesmos. Ele também não ratifica a opinião que gostaríamos que os outros estivessem a nosso respeito, porque não existe um caminho plano por onde podemos andar com as nossas ilusões. Na verdade, só existe um caminho, o caminho da cruz, onde Jesus contradiz todas as nossas expectativas, todos os nossos enganos e mentiras. Esse é o momento da dissipação da ilusão, um momento doloroso, mas libertador. Libertador, porque você não precisa se autoafirmar. Você não precisa enganar aos outros e nem a si mesmo diante de Jesus. Sabe quem você é? Você é a icon de Deus. Você é a imagem de Deus. Você não esculpe sua própria imagem, ela já foi esculpida. Como nós ouvimos aqui, Deus é o oleiro, nós somos o vaso. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos lapida. Como Mateus ontem fez essa citação maravilhosa e me lembrou dessa ilustração. Deus nos lapida e tira os nossos defeitos, tira da nossa vida aquilo que não lhe pertence, como um escultor faz, com uma bela escultura, tirando dela todas as imperfeições, para que quando terminar esteja perfeita a sua obra-prima. Você é imagem de Deus. Você não se esconde dele. Diante da cruz, por causa da queda, se vê como pecador. Mas nessa mesma cruz, que mostra quem você é, que mostra a sua exclusão do reino de Deus,
que mostra a sua rejeição por conta do seu pecado, essa mesma cruz mostra a sua inclusão no reino de Deus por causa do sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ao mesmo tempo que você se enxerga como pecador, como esses homens assim se enxergaram, ao mesmo tempo que você se enxerga como miserável e necessitado, você também enxerga aquilo que supre as suas necessidades. Você enxerga o Jesus, que a partir de então lhe dá identidade, nova vida. E sabe como você é chamado? Cristão, servo de Cristo, pequeno Cristo, filho de Deus por adoção, remido, salvo. Quantos títulos maravilhosos nós recebemos por conta da cruz de Cristo. Se vocês se lembram do filme que contei no início, Truman, em algum momento, começa a perceber a ilusão que é a sua vida. Começa a perceber que ele vive num engano, numa mentira. Ninguém é verdadeiro ali, todos são atores. Tudo que ele faz, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é controlado pela audiência, controlado por uma emissora. E ele então, indignado, desiste de viver aquela vida. Indignado, ele decide sair daquele estúdio, daquela falsa cidade, decide abandonar um falso emprego, seus falsos amores, seus falsos amigos, seus falsos parentes. Ele desiste de toda uma vida, ele abandona tudo e vai em direção a uma porta, a porta de saída, em direção ao mundo real. E a partir dali então, aquela identidade que antes ele possuía, objeto do fascínio curioso e pecaminoso de um mundo inteiro, Truman vai descobrir quem de fato ele é. E não por coincidência, esse é o nosso caminho também. Abandonar as mentiras, as ilusões, os enganos dessa vida mundana e secular. Abandonar aquilo que o mundo diz que nós somos. Abandonar aquilo que você mesmo diz que você é. E ir em direção a uma porta. Que porta é essa? João 10 diz, ou melhor, João 10 retrata o que Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. É em direção a essa porta que nós devemos ir. As coisas que estão aqui ficarão para trás. As ilusões ficarão para trás. E nós veremos o que é real. A verdade nos libertará. E nós descobriremos de fato quem nós somos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo em meio a tanto pecado, mesmo em meio ao nosso ódio em relação à Tua vontade, enquanto pecadores, mesmo em meio às nossas falhas, às nossas quedas, ainda assim somos imagem do Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque nós queremos ter autonomia, queremos ditar nossas próprias regras, queremos definir nossa identidade. Sabemos que isso só causa frustração. Perdoa, Deus, porque nós não aceitamos a Sua autoridade. E isso é ridículo de nossa parte, porque o Seu jugo é suave, o Seu fardo é leve. Então nos ensina a ver assim, Deus. Ensina-nos a compreender a nossa identidade em Ti. E conhecendo a Ti também nos conhecermos diante de Ti. Nos faz olhar para a cruz, na busca do que nos define. Em nome de Jesus. Amém. Amém.